Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que é que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem padre que disse que não pode bater palma na quaresma. Por que não pode? Jesus vai sofrer, mas vai ressuscitar, né? E se ele me deu mão, por que eu não posso bater palma? Se não tivesse mão, batia até com os ombros. O Evangelho de hoje é de Jesus Cristo segundo Mateus, pessoal. É sempre de Jesus Cristo. Ninguém pode alterar a palavra de Deus, não. Porque é a palavra de Jesus Cristo. O Papa não pode, eu não posso, os bispos. Ninguém pode alterar a palavra de Deus, não. Aí criaram uma bênção aí para casal do mesmo sexo. Eu não dou, não. Eu estou terminando de escrever um artigo de 40 páginas contra essa bênção. Aí eu vou publicar, né? Vou publicar na internet e depois vira livro. Não pode, porque a Bíblia é contra. Como é que vai dar uma bênção que a Bíblia é contra? A Bíblia condena casal do mesmo sexo. Não é casal, nem casal, é pares do mesmo sexo. Só pode dar bênção mesmo casal quando é casado na igreja. O casal que eu estou dizendo. Agora, individualmente pode dar bênção para qualquer gente, qualquer coisa. Até gato, moto, chave, a gente abençoa, imagine gente, né? Não pode, é o casal, 2, pode, eu mesmo não dou, não. Ah, mas aí tem padre, eu não tenho conversa com o padre, não, eu tenho conversa comigo, né? Eu tenho a minha consciência. Do jeito que ele foi ordenado padre, eu também sou. Então eu não dou essa bênção por 2 juntos. Falei várias vezes aqui. E estão querendo inventar mais coisas. Estão querendo ordenar a mulher, com todo respeito às mulheres. Maria é muito superior aos homens. Tudo. Você pode pegar os homens tudinho, não chega nem o dedo medido de Maria. Mas não é padre, não é sacerdote, sacerdotisa. Por quê? Porque Jesus não quis. Pronto. Se não tem na Bíblia, vai fazer o quê? A inventar coisa. Se ordenar, eu vou dizer aqui também que eu sou contra. Opa, do contra, né? Paciência. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Se eu acreditar, se você acreditar, hoje eu falei no Fortaleza isso. A nossa vida muda. No grego, o Evangelho foi escrito em grego. Eu passei 12 anos em Roma estudando grego, hebraico e aramaico. Por isso que eu não sei mais português. Às vezes eu troco mesmo a palavra português. 12 anos.
12 anos fazendo prova italiano. Eu não sei mais escrever em português, não. Aí, tem 2 tempos no grego. Tem um tempo Chronos, ou Cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo do relógio. Segundo, minuto. Esse é o tempo Cronos. E tem um tempo Kairos, que é o tempo da salvação. O Evangelho fala de um tempo Cronos, aconteceu, e fala de um tempo Kairos, está acontecendo hoje. Porque o tempo Kairos é todo tempo. Na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Se eu acreditar no que está escrito aqui, eu vou ser salvo hoje. Aí se eu morrer, eu vou para o céu. A pessoa, a melhor coisa que tem é ir para o céu. Pelo amor de Deus, me matem. Né? Eu, no estado de graça, eu vou para o céu. Né? E depois da confissão, depois que eu faço a penitência, eu digo, pelo amor de Deus, Jesus, me leve. Está esperando o quê? Né? Mas ele que sabe, né? Ele que sabe a hora. Né? Depois pede na hora. Né? Pois bem, enquanto Jesus subia para Jerusalém, estava subindo para Jerusalém, já é quase o final do Evangelho de Mateus. Ele tomou 12 discípulos, na verdade 12 apóstolos. Tomou a parte do lado. E durante a caminhada, falou com ele. Quem foi, meu filho, vocês estão rindo? Está caindo? Aí é problema meu, não é seu. Você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. E está gravado aqui. Quando eu quiser tirar, eu tiro. Está claro? Durante a caminhada, falou com eles. Eis que estamos subindo para Jerusalém. Tá certo. Preste bem atenção. Voltando, que eu me distraí aí. Ele tomou 12 discípulos à parte, do lado. Durante a caminhada, falou com eles. O que ele disse? Eis que estamos subindo para Jerusalém. Subindo por quê? Jerusalém ficava no alto. Então é subindo, não é descendo. E o Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem é ele. É aquela profecia que está em Daniel 7, 13 e 14. O Filho do Homem ali é Deus. Ele está dizendo, eu sou aquele Deus de Daniel. Agora tem que entender que Deus é aquele, porque aquele Deus de Daniel é o Deus que julga, é juiz. Que hoje só se fala em Deus amor, amor, amor. Esse Deus amor é da universal do Reino de Deus, porque da Igreja Católica não é não. O Deus da Igreja Católica é amor e justiça. Do jeito que Ele ama, Ele julga. Ele julga tudo. Eu vou ser julgado por tudo que eu fiz, desde que eu nasci até hoje. Você também. O Papa também, os bispos também, os padres, tudinho. Todo mundo é julgado desde o dia que nasceu até hoje. Do que eu penso, não penso, do que eu fiz, não fiz, gostei. Tudo Jesus vai julgar. E julgar não é condenar, julgar é julgar. Ele vai avaliar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e no final, se eu pedir perdão, eu vou para o céu, ou purgatório. Se não pedir perdão, vai para o inferno. Tem gente dizendo que o inferno está vazio, vai para o inferno. Eu não quero ver se está vazio não, porque eu não saio mais, né? Então, o Filho do Homem, que é ele, será entregue aos sumos sacerdotes, saduceus, e aos mestres da lei, fariseus. Na época de Jesus, quem mandava na igreja não tinha papa não, nem papa nem bispo não. Quem mandava eram os fariseus e os saduceus. Tinha sumo sacerdote, um a cada 2 anos, ou a cada ano. No ano que ele vai morrer, o sumo sacerdote é o Caifás, mas o mais importante era outro, chamado Anás. O Caifás era genro do Anás, mas era ele, o Caifás, quem era o sumo sacerdote. Quem levou Jesus para ser condenado foi o Caifás. Mas é da mesma laia do outro. E eles já tinham planejado matar Jesus. Quem? Fariseu e saduceu. Paulo era fariseu. Paulo era ruim, viu? Ele se converteu no caminho de Damasco. Ele era fariseu e ele estava com carta para prender cristão. E quando Estevão foi morto, ele estava lá. O Paulo participou do assassinato do Estevão. Ele foi copartícipe do assassinato do Estevão. E se converteu. Então vai ser entregue ao sumo sacerdote, doutor da lei, eles o condenarão à morte. Essa condenação de Jesus à morte entra outro personagem chamado Pilatos. Pouca gente entende o papel de Pilatos. Eu falei algumas vezes aqui, eu vou falar de novo.
Não pense que Pilatos foi covarde. Pilatos não era covarde. Ele era astucioso. Ele era um procurador romano. Ele conhecia a lei de Roma. Nós que não conhecemos, aí pensa que ele era covarde. Covarde não. Ele conhecia a lei de Roma, todinho. Na época dele, pouco antes de Jesus entregar Jesus para ele, por que entregar Jesus para ele? Porque o judeu não podia condenar a morte. Roma estava lá, Roma disse: quem manda aqui somos nós. A lei agora é a lei romana. Os judeus tinham na Bíblia condenação à morte. Roma disse: não condena mais, vem para nós e a gente que vai condenar ou não. A lei agora é a lei romana aqui, não é mais a lei de vocês não. Por isso que entregaram a Pilatos. Foi bem. Na época dele, do Pilatos, tinha tido uma insurreição em Jerusalém. E o Barrabás estava preso, porque matou 2 soldados romanos. Barrabás, que vão soltar. Se houvesse outra insurreição, provavelmente o Pilatos perdia a cabeça. Ia para o exílio e morria. Roma matava, não tem esse negócio. Um procurador que chega numa regiãozinha que eles não consideravam nada, que não consegue manter a ordem, vai para o exílio, vai morrer. Pois bem, ele sabia disso. Ele sabia que tinha um preso, que tinha feito uma insurreição, e sabia que, presta atenção, se ele não condenasse Jesus, poderia haver outra revolta. Dá para entender isso? Pois bem, vai seguindo. Isso tudo ele sabia. A mulher dele teve um sonho naquela noite: olha, solta esse homem, porque esse homem é justo. Mas ele estava pensando nisso que eu estou dizendo. Se eu soltar esse homem, os fariseus aí com os saduceus vão fazer uma revolta aqui. Se tiver outra revolta, eu vou para o exílio e perco minha cabeça. Vamos matar lá. Eu vou manter meu ofício. Ou seja, qual era a decisão de Pilatos? Ou sou eu ou é ele. Se eu solto, quem vai sou eu. Mas veja bem como ele é astucioso, que no começo eu falei que ele era astucioso. Ele não condenou Jesus à morte. Prestou atenção, não? O que ele fez? Lavar as mãos não é condenar a morte, não. A lei romana, 2 coisas agora. A lei romana não condenava ninguém à morte. Pode ele gritar mais alto que ninguém está escutando, não. Né? Vai ser condenado à morte é um sujeito desse, né? A lei romana não condenava a morte quem dizia que era Deus. Então, a acusação contra Jesus ele disse que é Deus. Mas nenhuma lei romana condenava a morte quem dizia que era Deus. A lei romana dizia que esse cara está doido. Então, a lei não tinha lei romana para condenação à morte de quem dizia que era Deus. A condenação que os fariseus e os saduceus levaram para o Pilatos foi: esse homem está dizendo que é Deus. E Pilatos pensou: e daí? Não posso matar ninguém que está dizendo que é Deus, não. Depois teve a lei, mas naquela época não tinha. Então, legalmente, ele não podia condenar Jesus. Mas se soltasse, estava morto. Aí ele lava as mãos. Lavar mãos, ele tinha o direito de fazer. A lei dava o direito de lavar mãos. O que é lavar mão? Não julgo, não quero julgar. Esse ato de lavar mãos era do direito romano. Então, ele não foi contra o direito, que ele não condenou. E ele acaba salvando a pele dele, porque ele lavou as mãos, entregou para os fariseus mataram. Deu para entender? É meio confuso. Entenderam? Pronto, o papel dele foi esse. Ironia do destino. Jesus morreu, daí a 2, 3 anos houve uma revolta, ele vai para o exílio e morre no exílio. O que ele queria salvar, não salvou foi nada. Não pegou nem o auxílio desse governo velho vagabundo daqui porque disse que não ia aprovar aborto e aprovou. No primeiro mês desse governo aí. Ele foi para a rede social dizendo que não aprovou. É mentiroso esse governo aí. Nem o auxílio desse governo ele pegou. Então volta para cá. Jesus está falando da morte dele, vai ser entregue ao sumo sacerdote. Por isso que eu fiz toda essa digressão aí, né?
sumo sacerdote, doutor da lei, que depois condenaram Jesus. Eles o condenaram à morte e entregarão aos pagãos para zombarem dele. E entregaram. Para flagelá-lo, crucificá-lo. E no terceiro dia ressuscitará. Não é no terceiro dia não. Quer dizer, não é 3 dias depois não. É no terceiro dia. Porque ele morreu na sexta, que é o primeiro dia. Ficou no sábado, ninguém sabe. Os padres da igreja dizem que ele foi para a região dos mortos, Sheol. E no domingo, que é o terceiro dia, não é 3 dias depois. Não são 3 dias, é no terceiro dia. Ele ressuscita. Então, o que é que ele está falando aqui? Está falando da morte e da ressurreição dele. Os discípulos acreditaram? Nada. Os discípulos não só não acreditaram, eles não entendiam nada. Era gente muito comum assim. Se tivesse acreditado, não tinha negado, condenado, não tinha deixado Jesus só. Entendeu? Não entendiam nada os discípulos, só vão entender depois de Pentecostes. Nesse contexto aí, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, que era 2 dos 12, a mãe deles, chegou-se até Jesus com os 2. Ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Ajoelhar é o sinal de adoração. Ela veio fazer um pedido para Jesus. Ele falando de dor, de morte, ressurreição. A mulher vem fazer um pedido. Jesus perguntou, ele sabia o que era. Ele vai dar uma lição nela. E vai dar uma lição nos 12 aqui. Jesus diz, o que é que tu quer? Ela falou, manda que estes meus 2 filhos, Tiago e João, se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Ela pensava que o reino de Jesus era um reino terreno. Jesus era um presidente, um primeiro-ministro, sei lá o que, um rei terreno. Aí um filho fica do lado direito, do lado esquerdo. É o ministro do planejamento, o ministro não sei de quê. Ela queria poder por 2 filhos. Jesus, meus 2 filhos aí, os bichinhos, ó, bota um do lado do outro, porque tu vai reinar aqui. E eles vão ser os ministros. Aqui é briga por poder. Na igreja não tinha não. O texto é esse. Até hoje tem briga por poder na igreja. Está cheio, ó. Fora da igreja é que tem mesmo. Coloca qualquer um como ministro de justiça aí. Briga por poder. Um dia desaparece tudo. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu. Vai dar a lição agora. Não sabeis o que está pedindo. Vocês não entendem nada. Por acaso poder beber o cálice que vou beber? Ou seja, ele está falando de dor, de cruz, de morte. Vocês vão poder morrer como eu, crucificado? Não estão entendendo nada. Eles responderam, podemos. Vão morrer mesmo, depois. Agora eles estão entendendo nada. Então Jesus lhe disse, de fato, vocês beberei do meu cálice. Esse Tiago morreu 10 anos depois de Jesus. O Herodes que matou João Batista mandou matar ele. Está em Atos 12. E o João foi colocado dentro, segundo a tradição, dentro de uma panela de óleo fervendo. Segundo a tradição, sobreviveu. Mas não deve ter sido muito bom não, né? Se aqui tem um calor medonho desse, imagina um óleo fervendo, né? Vocês vão poder beber o cálice? Podemos. Jesus disse, de fato, vós bebereis, e beberam. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É o Pai quem escolhe, quem vai ser padre, vai ser papa, vai ser... É o Pai, não é nem Jesus. Por que o Papa é Francisco? Pergunte o Pai. Mas, peraí, aí tem uma coisa aqui que eu vou dizer. O Bento, eu gosto muito do Bento XVI, viu? Eu em Roma, eu acompanhei o João Paulo, 2 anos, João Paulo II, aí ele morreu. O Bento, peguei os 8 anos do Bento, e o Francisco 2 anos, foi 2, 8, 2. Para mim não, o teólogo dos 3 é Bento. O teólogo do João Paulo era Bento. Então eu recomendo você ler qualquer coisa que o Bento escreveu, pode ler. E que João Paulo também, porque o que João Paulo escreveu foi o Bento que escreveu. Aí eu recomendo. Aí o Bento diz uma coisa, porque eu, estudando a história da igreja, e vocês também, é só observar. Ao longo da história da igreja, teve papa ruim. Teve. Papa com amante, no Vaticano. Com mulher, dentro do Vaticano. Papa, leia a história, Alexandre VI. A igreja teve papa ruim. Aí eu ficava me perguntando, mas meu Deus, será que Deus queria um papa desse? Eu não queria.
Eu fosse escolher um homem, eu escolher um homem adúltero? Eu mesmo não. Eu sempre me questionei. Aí foi quando eu escutei o Bento. O Bento é muito bom. O Bento disse assim, ó: não quer dizer que a escolha do Papa, do Bispo, do Padre, não quer dizer que a escolha foi de Deus, mas Deus dá a graça para ele exercer o ministério. Dá para entender o que eu estou dizendo? Pode ser que não seja Deus que quis, não, hein? Nem que não sei se ele me quis também, não. Não quer dizer que foi Deus quem quis, mas que Deus dá graça para ele exercer o ministério. Então, muita eleição não é de Deus. Não estou citando esse ou aquele, só estou dizendo o que o Bento disse. Muita eleição não é de Deus, de Papa, de Bispo e de Padre. É uma coisa humana, porque tem uma votação. O primeiro livro que eu escrevi foi contra a votação. Eu sou contra a votação, eu sou contra a democracia. A igreja não é democracia, não, a igreja é monarquia. Quem manda na igreja é o Papa, você gostando ou não. Embora o poder dele também não é absoluto, não. E tem um documento na igreja chamado Dei Verbum, Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Eu estou escrevendo aqui nesse documento contra essa benção aí. Eu cito esse documento várias vezes. Esse documento diz o seguinte, ó: a Igreja Católica tem 3 fontes de revelação: Sagrado Magistério, Sagrada Tradição, Sagrada Tradição. O Sagrado Magistério é o Papa, com os bispos e os padres. Mas ele escreve lá: o Sagrado Magistério, o Papa, os bispos, o padre, o sínodo, isso aí, não pode ir contra a palavra de Deus. Papa nenhum, sínodo nenhum, concílio nenhum pode ir contra a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que uma relação de 2 homens, 2 mulheres é pecado grave, pode abençoar não, porque está sendo contra a palavra de Deus. Então tem isso, o Papa tem poder absoluto não, mas a igreja não é democracia, é monarquia, sem poder absoluto. Ele só tem poder absoluto, ele só não erra quando ele fala ex cátedra. Nenhum outro documento do Papa é sem erro. Não estou dizendo que tem erro, mas só quando ele fala. Vou voltar aí, depois eu vou ser preso hoje. Está sendo tudo gravado, né? É porque eles não escutam o que eu estou dizendo. Se escutasse. O Papa só não erra, ele tem o dom da inerrância quando ele diz assim: o que eu estou dizendo é ex cátedra, é uma expressão latina, é da cátedra de Pedro. Aí ele não erra não, ele não pode errar aí não. Qualquer outro documento não é ex cátedra. Pode, não estou dizendo que tem erro, estou dizendo que pode ter erro. E tem essa frase do Bento: a escolha de um Papa, de um bispo, de um padre, não quer dizer que foi Deus que quis, não. Hoje eu acredito assim. Mas Deus dá a graça para o Papa, para o Bispo e para o Padre. Aí por que o Padre está... problema do Padre. Se ele não foi fiel, se o Bispo não foi fiel, se o Papa não foi fiel. Deu para entender alguma coisa? Vamos sair tudo doido daqui hoje, né? Paciência. Eu estou feliz, né? Que eu fui no Fortaleza, hoje estou com a carga toda. Então, vocês vão sentar mesmo. Quer dizer, vocês vão beber o cálice, mas o sentar direito ou à esquerda é Deus, é o Pai quem dá. Pronto. E aqueles para os quais ele os preparou, o Pai prepara. No meu caso aqui, se não foi Deus, eu não sei quem foi, porque eu comecei a estudar no seminário em 85, na teologia. Depois eu fui para o mosteiro trapista, fiquei 6 anos, rezando, estudando hebraico. Aí depois volto para Fortaleza como leigo. Eu fiquei até o 3º ano de teologia como leigo. Na época, fui da Nova Jerusalém, da Resta e do Shalom. E eu entro no seminário no 4º ano de teologia. Eu entro uma semana antes de Dom José, 99. Se eu entrasse uma semana depois, eu não era padre, porque Dom José não aceita ninguém no 4º ano. Deus me fez entrar, sem eu saber, uma semana antes do bispo. Depois eu fui falar com o reitor da época, ele disse: não aceito ninguém no 4º ano, mas eu lhe conheço, eu já era professor do seminário, eu vou lhe aceitar. Depois era para ter ficado ao menos 3 anos, só fiquei 1 ano. Uma coisa depois da outra. Se não foi Deus, quem foi? Foi o cão? Não pode, né? Aí isso aí eu fico tranquilo, né? Depois fui para Roma, fiquei 2 anos e meio aqui, fui para Roma 12, aí voltei. Eu tenho mais tempo de Roma do que daqui ainda, né? E estou aqui há 9 anos. Foi bem.
Quando eles pediram isso, a mãe com 2, pediram o quê? Para um sentar à direita, outro à esquerda. Os outros 10 apóstolos ficaram com raiva. Poder, briga por poder. Igreja cheia de inveja. Dentro da igreja tem muita inveja. Vê até entre os leigos mesmo, vê uma pessoa que é coordenadora e fica com inveja. Vê um padre que está na paróquia rica, fica com inveja. Vê um padre que é um bispo, fica com inveja. Quando eu cheguei no Brasil em 2015, que eu voltei de vez, o padre da catedral é meu amigo, me chamou para ir lá ajudar. Vou não quero catedral não. O padre de Fátima, que ainda está lá, os dois estão lá, Fátima e catedral. O padre de Fátima, Ivan, me chamou para ser vigário dele. Não vou, não quero santuário não, santuário rico não quero não. Eu sou nascido na aldeota, eu sou nascido e criado na aldeota. Meu pai era médico militar, eu estudei no colégio militar. Aí eu fui para Dom José, que eu vi que estavam me chamando, eu fui para Dom José e disse, Dom José, eu falava com ele por telefone, não me dê paróquia rica não, que eu não vou não. Eu quero uma periferia. Aí ele deixou em casa 3 meses. Eu estava para endoidar, porque sem fazer nada 3 meses. Homem, onde é que eu vou? Ele não diz nada. Ele disse, não, vai descansar, 3 meses. Eu já estou cansado de descansar, né? Aí ele me liga um dia e diz, pronto, já escolhi. Você vai para o Morro Santa Terezinha. Eu, só para mim, lasquei-me. Desculpa aí, lasquei, porque eu via nas páginas policiais que só tinha, né, a situação. Eita, tô lascado, mas não disse a ele. Vou agora. Já. Peguei minhas coisas, eu vim. Estava tendo uma missão aqui, lembra, né? Estava tendo uma missão aqui. E na época, eu não disse que ia ficar aqui. Né? Eu vim para a missão. Eu fui contigo, né, nas casas. Não dizia nada, ficava ali. Aí no último dia da missão, o Alderi, foi o Bezerra, o padre Bezerra. Nós temos um novo padre, o padre Fernando. E as bichinhas não me conheciam, começaram a aplaudir. Coitada delas. Hoje eu duvido que aplauda. Eu duvido, né? Vão aplaudir no dia que eu saí. Aí vão fazer uma festa. Pois bem, ele me deu a periferia, que eu andava aqui na década de 80 no Mirante. Eu namorava um bocado aqui. Olha, se você acha que eu sou muito santo, eu não era não, viu? Era surfista aqui, lá embaixo, na Titanzinho. Né? Vivia como jovem na década de 80 aqui, no Mirante, aí. Hoje, quando eu vou batizar a menina aqui, eu tenho medo que o menino me olhe e diga assim, vovô, não sei. Né? Eu digo, não, eu sou leão. Né? Eu não sei, né? Porque isso na década de 80, né? Depois, meu filho, essa parte você tira, viu? Pode não, né? Essa parte pode tirar? Não, tira não, pode deixar aí mesmo. É bom porque ver como é que eu sou mesmo, esse negócio de achar que, né? Eu era assim, não estou dizendo que eu sou assim mais não. Pois bem, então eles ficaram irritados, os outros, porque eles queriam poder. Eu não quero poder. E quando eu vim para cá, surgiu uma coisa entre os padres, né, dizendo, ele ficou 12 anos em Roma, agora está na Santa Terezinha de castigo. Aí eu disse para o bispo, bispo, vocês estão dizendo que você só me colocou lá porque é um castigo, eu fiquei em Roma. Primeira reunião com os padres tudinho, o bispo. Tinha padre que não me conhecia, porque eu fiquei muito tempo fora. Aí na hora que eu me apresentei, padre Fernando, nossas paróquia Santa Terezinha, aí começaram a rir os padres, né? KKKKK, olha aí, tá de castigo. Dom José não tem muita paciência não, viu? Ele deu um murro na mesa e disse assim, olha, vocês estão pensando que ele está lá porque eu mandei? Ele pediu para ir. E vocês vão fazer a mesma coisa. Aí quem riu foi ele. A única risada no auditório era a minha, né? Pois bem, então Nosso Senhor pode estar dizendo para não pedir coisa rica. Você chega, se senta no último lugar, é o que ele vai dizer, né? Jesus chamou e disse, vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas. Poder, aqui é briga por poder. E os grandes as tiranizam, oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Quem é a paróquia rica, vá para a periferia. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. No Reino de Deus é assim.
esse pessoal muito poderoso aí, a qualquer nível, esse pessoal poderoso, se não for humilde, não vai estar na frente de nada no céu, se entrar no céu. Governante aí, eles acham que pode fazer o que eles estão lascados, porque eles vão ser julgados com muita severidade, porque o dinheiro público não é deles, é público. E eles vão dar conta, prestar conta. Principalmente se é a favor do aborto, né? Que é um assassinato. Então quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então a nossa vocação é ser o último, não é ser o primeiro. E não tem inveja. Por que eu vou ter inveja? Eu vou ter inveja do padre da catedral? Eu disse que não queria ir. Eu vou ter inveja de Fátima e sei lá. Eu não quero ir. Tinha que sair daqui e me bote no lixão. Bote em outra, pior ainda. Aí eu vou trabalhar. Pois o Filho do Homem, que é ele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, a nossa vocação é servir. É ser o último e dar a nossa vida em resgate pelos outros. Um pai que é pai mesmo, ele vive não para ele, mas para a mulher e para os filhos, na fidelidade em tudo. A mulher que é mulher mesmo, não vive para ela, vive para o marido e para os filhos. Os filhos que são filhos mesmo, cristãos, estudam, rezam e são obedientes. É essa a vida. Ainda bem que hoje eu falei pouco. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.